Provérbios capítulo 4, e versículo 20 diz assim: Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Isso aqui é um pai dedicado que senta com o filho e começa a falar com o filho sobre a vida. No versículo 21 diz assim: jamais os percas de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas. Não é para guardar num papel, num tablet, não é para guardar só na memória, é para guardar nas entranhas. Porque ninguém tira nada das verdades entranhadas em nós. Isso aqui é uma sabedoria divina que foi atribuída a Salomão, que Deus deu a Salomão a oportunidade de escrever verdades. E esse mês agora de fevereiro, nós estamos com o tema Renovando a Alma. Eu vou falar sobre isso. Ele diz assim no 21: jamais os percas de vista. Aliás, no 22: pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Quem está comigo aqui no texto, diga amém. Versículo 23, ele começa a pautar temas da vida. E hoje Deus vai trazer muita sabedoria para você. A gente vai sair daqui hoje mais sábio. Ele diz assim: acima de tudo, sobretudo, a priori, antes de qualquer coisa, você deve preservar, guardar no íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Há uma versão que diz: acima de tudo, guarde o coração, porque dele procede as saídas da vida. Diga amém. Ele continua os conselhos. Quem aqui tem ouvidos para conselhos? Diga amém. Diga: os meus ouvidos estão abertos. Ele diz: afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Nós estamos falando sobre alma. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Que coisa linda, que privilégio de um filho cujo pai faz isso. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. 27, ele diz: não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, e retira o teu pé da malignidade. Que conselho lindo, ou que conselhos lindos são estes aqui. O que é renovar a alma? A alma é você, sou eu, nós somos a alma. E se você sabe, ao longo da sua vida, você já lidou com muita gente complicada, sim ou não? Talvez você tenha sido a pessoa complicada
nas relações sociais, você precisa renovar a sua alma. E essa é a proposta. Deus hoje vai trazer renovo para a sua alma. Diga amém por isso. Diga: hoje é a noite de renovo para a minha alma. Quem está disposto a ouvir esses conselhos? A primeira coisa que ele diz é: sobre tudo que você deve guardar, você vai guardar dinheiro. E quem fica próspero, quem fica rico, não é quem ganha dinheiro, é quem guarda dinheiro. E você vai ter dinheiro para suprir a necessidade e guardar. Diga amém por isso. Você tem que guardar segredos. Você tem que guardar seus bens, a casa. Faz um seguro, é a maneira de guardar. Então você vai guardar muitas coisas, mas antes de tudo, você precisa guardar o seu coração, porque o seu coração é a fonte de toda a sua existência. Eu escrevi alguma coisa, gostaria de ler, diz assim: o que de fato importa guardar? O que precisamos blindar? Por que guardar o coração? Ora, porque as fontes da vida estão no coração, na alma. Sua vida é um rio. O coração é a nascente dele. O coração é o centro da vontade humana, das emoções, das decepções, das frustrações e também dos sonhos e conquista. Toda disposição humana está no coração. O organismo, o corpo reage ou não, depende do estado das emoções, da razão de ser. Então hoje Deus está dizendo para você e para mim: guarde o seu coração. Se a sua vida for um rio, o seu coração é a nascente do rio. Imagine o leito do rio, que seria a sua descendência, a sua existência. No leito do rio, cidades vão sendo construídas e até levando o nome desse rio. A minha cidade, por exemplo, tem o nome de Carinhanha, que é dado em função de um rio que nasce aqui no Goiás e desemboca no Rio São Francisco. Esse rio vai gerando portos, vai gerando navegações. Esse rio tem plantações, sem falar dos peixes, da vida e da prosperidade que o rio traz. E eu quero declarar que a sua vida é este rio, e esse rio vai dar vida. A sua descendência será uma descendência poderosa. A sua existência será uma existência de vida e não uma existência seca. Então, se você quer isso, guarde o coração, guarde a alma. Se alguém falar mal de você, guarde o seu coração. Se o tempo está difícil, guarde o seu coração. Se alguém te rejeitar, guarde o seu coração. Sob todos os aspectos da vida, sob qualquer pretexto da vida, eu preciso guardar o meu coração. Diga comigo, põe a mão no coração, diga assim: eu preciso guardar o meu coração. Diga com força: eu preciso guardar o meu coração. Um aplauso a esse rio que é você. Tem muita gente ferida na alma. Quantas pessoas difíceis dentro da igreja, crente, pastores. Eu lido com apóstolos, com pastores a vida toda, ao longo da minha vida pastoral. Sempre me relacionei com pastores. Tem pastores excelentes, homens, amigos, mas tem pessoas difíceis, porque a sua história foi difícil. E há pessoas difíceis dentro de cada família. Há pessoas que você precisa se relacionar com cuidado, porque ela é uma pessoa sistemática. Porque o coração está doente. Então hoje Deus está dizendo: filho, esse pai que o filho senta e ele vai dizer: guarda o seu coração, guarde as suas emoções,
Por exemplo, inventaram as pessoas que namoram com um, namora com outro, noiva de um, noiva de outro, e aí o seu coração vai sendo entregue a estas emoções, e de repente quando você se casa, o seu coração já está cheio de problema, de desconfianças nas relações, porque não era para ser feito isso. O coração tem que ser guardado para o marido, tem que ser guardado para a mulher. É por isso que a gente tem muitos casamentos complicados, porque o coração está despedaçado de tantas relações afetivas. Não é qualquer um que vai entrar no seu coração. Não é qualquer uma que vai entrar no seu coração. Mas esse mês de fevereiro e esse ano é o ano do renovo. Estou crendo nisso. Eu estou crendo que Deus vai renovar a nossa alma. Você será sempre uma pessoa feliz, alegre, a despeito das circunstâncias que te cercam diariamente. Deus fará de você uma pessoa triunfante. Esses textos que nós lemos, segunda verdade, guardar a boca. Como é que eu vou renovar a minha alma? O versículo 24 diz assim: afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Você passa a ser servo da palavra emitida, e você é senhor da palavra que ainda está no coração. Eu estava vendo uma entrevista sobre finanças, e uma pessoa famosa, um artista, diz assim: a melhor coisa que tem é eu saber que eu posso comprar uma Ferrari e não compro. Eu invisto em outra coisa. A melhor coisa é você saber o que tem que dizer e ainda não disse. Por isso, a sabedoria diz: não permita. Em Provérbios 13, que está aqui já colocado, diz assim: a pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem falar sem refletir acaba se arruinando. Quem está comigo aqui no texto, diga assim: Senhor, muda a minha mente. Diga bem forte: muda o meu modo de pensar. Então ele está dizendo: a pessoa que consegue guardar sua boca, o que acontece? Ela preserva a própria vida. Quem aqui quer ter a vida preservada? Então guarde a sua boca. O que é guardar a sua boca? Tem coisa que não é para ser dita. Eu já falei para vocês muitas vezes. Por exemplo, alguém chega para você e diz assim: olha, eu estou com 10 mil lá no banco, está na poupança. Aí o cunhado vai e ouviu. Aí ele chega para você e diz assim: sabe aqueles 10 mil que você tem lá? Você me empresta ele? Eu te devolvo no final de semana. Só que no final daqui a 20 semanas. Então o que você tinha que fazer? Preservar a sua boca, guardar. Isso precisa de sabedoria divina. E Deus vai nos dar essa sabedoria. Então o versículo 24 ele diz assim: afasta para longe da sua boca, filho, as palavras perversas, porque palavras são sementes. As palavras perversas, elas vão gerando, vão nascendo, e ao longo dos anos nós vamos colhendo o fruto das palavras. Por exemplo, a palavra é a expressão da alma que Deus colocou em seu coração, e Deus colocou a palavra para que ela pudesse gerar vida. Há outro texto que não está aqui, que a morte e a vida estão no poder da palavra. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Deus nos fez diferente dos animais. Deus nos deu palavras para gerar vida,
ou gerar morte. Por isso ele está dizendo, o Espírito Santo está dizendo: afasta da sua boca as palavras perversas, e não permitas que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Então como é que eu renovo a minha alma? Guardando o meu coração e guardando a minha boca. Então esse ano será um ano extraordinário para você, se você começar a guardar o seu coração e começar a guardar a sua boca. Não fale dos outros. Não seja instigado pelo fofoqueiro. Por exemplo, o fofoqueiro, ele tem uma pergunta que ele extrai de você, sem você saber. Você começa a contar alguma coisa, o cara que gosta de fofoca, a pessoa, ele diz assim: Essa, olha para mim aqui. Essa postura é o próprio demônio na vida dessa pessoa. Então ele diz assim: o quê? Aí você, e vai só se comprometendo. Então nessa noite Deus está nos ensinando a guardar a nossa boca. Diga amém. Diga: Senhor, coloca um guarda na minha boca. É um salmo que está escrito isso. Eu escrevi aqui alguma coisa. Aliás, eu queria ler um outro texto que está em Êxodo capítulo 4, versículo 15. Êxodo 4, 15. Não sei se está aí. Se não tiver, eu vou ler para você aqui. Quando Deus está numa conversa com Moisés acerca dos dias seguintes da vida de Moisés. Quando Moisés disse para Deus que ele não tinha habilidade para comunicar, que ele não sabia falar, que a sua boca, ele era pesado de língua. Aí Deus diz assim: tu, pois, falando, você vai ter lá o seu irmão Arão, e eu vou colocar uma palavra na sua boca, e você vai falar a ele, e ele vai ser a sua boca, ele vai ser a minha boca também. Diz assim: tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Aqui Deus está dizendo que o mais importante não é falar, o mais importante é o conteúdo que você vai falar. Deus ia dar o conteúdo para ele falar. Por isso que a Bíblia diz: ai do profeta que diz que eu falei quando ele não falou. Aí diz assim: eu estarei na sua boca e na boca do teu irmão, e vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Ele está dizendo: a palavra na sua boca será uma chave para você. Quando você estiver diante do trono do faraó, você vai pedir uma audiência com o grande faraó. Você vai estar diante dele e você vai ter uma conversa com o faraó. O seu irmão vai estar do seu lado. O seu irmão, ele é fluente na língua do egípcio. Você não é, mas eu vou colocar uma palavra na sua boca e você vai falar com seu irmão, e vocês vão estar diante do faraó e diante das pessoas. Eu vou instruir você. Então o que a gente aprende? Que Deus é que coloca o conteúdo na nossa boca, e Deus vai colocar na sua boca a palavra de sabedoria. Você vai falar a palavra-chave para cada momento. Diga amém. Diga a palavra-chave. Quem está pensando comigo aqui? Diga amém. Está pensando? Está mergulhado na palavra aí? Então vamos pensar. Há outro texto que está em Colossenses, capítulo 4, e versículo 6, que diz assim. Colossenses, quando Paulo escreve, nós estamos lendo as cartas de Paulo, termina este mês. No versículo 6, ele diz assim: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal. Para quê? A fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Ele está dizendo que a nossa palavra não pode ser uma palavra destemperada. Presta atenção aqui. A nossa palavra tem que ser uma palavra
temperada. Por exemplo, vamos falar sobre sal. Ele está dizendo que o sal é um tempero. Ninguém nunca come uma comida e diz que sal maravilhoso, mas que comida maravilhosa. Uma coisa é você comer uma carne, uma comida que leva sal, sem o sal. Outra coisa é o sal. O sal, ele traz o tempero, ele traz o sabor. E ele está dizendo que a sua palavra deve ser uma palavra temperada com sal. Uma palavra na medida, uma palavra de sabedoria. O que eu estou dizendo é que para a gente guardar a alma, renovar a alma, a gente precisa agora a saber falar. Falar é importante. Saber falar é muito mais importante ainda. Quando você está diante de uma situação, você precisa saber falar. Porque às vezes na nossa fala, diariamente, a nossa alma vai ficando perturbada com tantas coisas que a gente falou. E às vezes a gente não falou isso para machucar uma pessoa e a pessoa passa a ser machucada. Ou às vezes uma palavra desata uma pessoa. Ela dá um destino para uma pessoa. Essa noite, essa palavra, espero que ela dê a você um destino de sabedoria. E que você tenha a alma poderosa. Quando você sair lá fora, você vai enfrentar. Você será uma ovelha no meio de uma alcateia de lobos. Mas Deus vai te dar palavra de sabedoria. Para você não se comprometer na vida. E você vai temperar os ambientes. E não trazer um destempero para os ambientes. Quem está aprendendo nessa noite, diga amém. Colossenses, ele está dizendo isso. Deus vai colocar a palavra de sabedoria. Como é que eu renovo a minha existência, a minha alma, tendo a palavra certa? Terceira verdade sobre esse texto de ensino do pai para o filho. Ter uma visão clara do seu destino. Porque às vezes a vida passa e as pessoas não cumpriram o propósito da sua vida. Saber o destino, saber o que fazer, aquilo que tem que proceder, onde ir, que roupa vestir, como se preparar na vida, como se portar diante das pessoas. Ele está dizendo no versículo 25 assim: olha sempre para a frente. Mantém o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Isso aqui é uma lição extraordinária de vida. Manter um olhar fixo naquilo que você quer conquistar. Você vai saber dizer não e vai saber dizer sim. Você vai saber se envolver nas suas amizades, você vai rejeitar amizades. Por isso que Eclesiastes diz: há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Tem gente que tem que afastar-se de abraçar, mas tem gente que tem que abraçar. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tem coisas que devem se morrer. Por isso a gente tem que saber aonde a gente vai chegar. E Deus está colocando no seu coração um destino para chegar. E você vai manter o seu olhar fixo para a frente. Quem está entendendo a palavra? Diga comigo: olhar fixamente. O que é um olhar fixo? É como essa câmera está olhando para mim, fixamente. Você não pode ficar lembrando do passado. Você não pode construir um museu dentro da sua alma e ocupar o seu tempo contemplando-o. Pois em sua história você tem lembranças ruins que te paralisam. E tem lembranças boas que podem te dar
uma sensação de dever cumprido que te leve a pensar: posso parar porque já realizei muito. Preste atenção, por favor. Mesmo sem ter cumprido a missão, você pode dar por terminado algo que ainda não terminou. Bem, o olhar para os lados é se comparar com aqueles que estão também na estrada e achar que é melhor que eles ou achar que é pior que eles. O velho adágio que diz: a grama do vizinho é sempre mais verde. Não queira ser ninguém a não ser você mesmo, e não queira ter o que o dos outros. Queira aquilo que é seu. O que é olhar para os lados? Você começa a olhar para a vida das pessoas, para a família das pessoas, a família de ciclano, de fulano, e começa a olhar, e de repente você começa a mudar de pensamento, porque viu alguém fazendo uma escolha, e ela vai fazer aquela escolha também, e aí você começa a pensar, você vê uma imagem. As mídias sociais é um ambiente muito bom e ao mesmo tempo perigoso, porque as imagens que são postadas na mídia social são imagens trabalhadas, elas têm filtro, têm o melhor ângulo, a comida não é lá na Dona Maria da esquina, é no restaurante bom, é a roupa melhor, é tudo melhor. A vida das mídias são vidas ideais, mas não são reais. Nem sempre aquelas frases que se fazem para outras pessoas na mídia social, elas são de fato a verdade do coração. E muitas vezes a gente começa a olhar para as pessoas com o olhar do Instagram, das mídias sociais, o que está acontecendo, e você começa a desejar a vida das pessoas, ou começa a sentir-se um fracassado, porque aquela pessoa está muito linda, e você se olha real, quem é você? E se você vira a pessoa como ela é real, aquela foto não retrata a imagem dela. O que é olhar fixamente? Não é olhar para as pessoas, porque as pessoas fazem escolhas, mas você vai olhar fixamente para aquilo que Deus chamou para você fazer. Você vai olhar fixamente, colocar a sua família dentro dessa visão e avançar. A melhor família dessa terra é a sua família. A melhor pessoa dessa terra não é a família do apóstolo, não é o apóstolo, não é o pastor, não é o irmão que ele é bonzinho. Não me julgue pelo discurso que eu faço aqui. Julgue-me pela minha própria vida. Não julgue as pessoas pela mídia social. Por isso que o Salomão, o Espírito de Deus, diz não para Salomão mais, não diz mais para o filho de Salomão. Ele está dizendo hoje para Manuel Ribeiro, para Wanderson, para Clauber, para Cláudia: olhe fixamente naquilo que Deus está colocando na sua vida, e você vai ter sucesso. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, mas para a frente. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olhai fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhe para os escândalos. Eu estava vendo, tem um site chamado Fuxico Gospel. E alguém monetiza essas notícias da queda das pessoas. Na verdade seria Urubu Gospel. Porque ele se alimenta e monetiza a sua própria vida na queda das pessoas. Às vezes a pessoa já se arrumou com Deus e ela continua noticiando. Não olhe para as pessoas que caíram. Caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Siga para frente, meu irmão. Olha fixamente para frente. Dê um aplauso ao Senhor para o seu destino. Esse texto é um texto lindo. Eu amo Provérbios, a Bíblia toda. Mas Provérbios, ele é um texto sagrado. São poemas. São verdades ditas através de poemas de sabedoria. E aqui esse texto, ele constrói esta imagem. No versículo 26, fala de ser criterioso.
nas suas escolhas. Nós estamos falando da alma. O que é escolher? Qual o critério escolher? Versículo 26 diz assim: reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. O sucesso começa na escolha. O sucesso do prato do famoso chefe começa na feira escolhendo os seus ingredientes. Se ele for fazer um peixe, ele vai escolher o melhor peixe. E normalmente esses homens, essas mulheres que gostam de cozinhar, eles vão à feira buscar o peixe fresco para fazer, porque daquela escolha demanda o sucesso do seu prato. Uma família de sucesso começa na escolha do seu cônjuge, porque se fizer uma má escolha, a chance de dar errado é grande. A escolha dos amigos vai te trazer paz ou tribulação. Amigos devem ser escolhidos nos momentos da vida. É a escolha, é no momento da escolha. E isso, quando se fala da escolha, a gente está falando da vida. A gente pode fazer escolha pela arrogância. Por exemplo, você pode comprar um carro para você levar, para atender as necessidades da sua família, para te tirar do ponto A para o ponto B. Mas você pode comprar um carro também para você se tornar uma pessoa importante por causa daquele carro. Então eu faço uma escolha, talvez, de me endividar, porque eu preciso me capitalizar na sociedade em que eu vivo com este carro. Ou eu compro um sapato da moda, uma roupa da moda. Não estou dizendo que não pode fazê-lo, mas às vezes nós nos endividamos para fazer escolhas a partir da nossa alma que não está renovada. Se você vai casar com uma pessoa, é importante que essa pessoa tenha a mesma fé que você tem, tenha os mesmos objetivos que você tem. Uma vez eu aconselhei, quando a gente escolhe uma pessoa, eu estou escolhendo uma pessoa para trilhar a minha vida com ela, para ter filhos na vida com essa pessoa, para conquistar na vida, para exercer o ministério com essa pessoa. Eu conheci um pastor uma vez que ele tinha um chamado de Deus, e ele casou com uma mulher que não queria a vida pastoral. Ou ele deixava a mulher e seguia a vida pastoral, ou deixava a vida pastoral e seguia o casamento. Então são as escolhas que vão perturbar ou trazer paz na nossa alma. As escolhas. A igreja onde eu vou congregar é importante, porque estão muitas igrejas, são todo tipo de igreja. Você não sabe o que está acontecendo nesses ambientes. E eu preciso fazer uma escolha para a minha vida, para que eu tenha paz, para que eu esteja seguro das minhas escolhas. Essa semana você vai fazer algumas escolhas. Levantar de manhã, a melhor escolha é você se conectar com o Todo-Poderoso. A melhor leitura desse dia, a escolha de leitura da palavra de Deus. A minha escolha depende do meu sucesso. Por ele disse assim: reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e os teus planos serão bem-sucedidos. Quem aqui quer ter sucesso nos seus planos? Diga: eu quero ter sucesso nos meus planos. Você vai precisar de pessoas do seu lado, você vai precisar da sua família do seu lado, você vai precisar de amigos do seu lado, você vai precisar de pessoas que fortalecem a tua espiritualidade do seu lado, você vai precisar de ambientes. As suas escolhas vão te levando vai te empurrando a sua vida. Ou você tem um olhar fixo naquele destino que Deus te deu e começa a fazer as suas escolhas. Então o que é renovar a minha alma?
é renovar as minhas decisões na vida, é fazer as escolhas certas. Por último, no versículo 27, diz assim: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e retira o teu pé da malignidade. Não percorra a trilha do mal. Não percorra. O que é a trilha do mal? Só vai saber discernir que essa trilha é do mal se eu tenho o bem dentro de mim, se o Espírito de Deus está dentro de mim. Porque há pessoas que começam a percorrer a trilha do mal. E aqui eu diria, especialmente para os jovens, que a escolha dos amigos vão determinar muito por onde você vai caminhar. Eu estava dizendo ontem, os jovens aqui, celebrando e um tempo especial com os jovens, e eu fico pensando, tem muitos jovens que estão se drogando, se envolvendo com as trevas, por causa das amizades que escolheu, que vai levando para o mal. Então a escolha do mal, o trilhar pelo mal, é um caminho da malignidade, vai ter um fim de destruição. E aí a pessoa está perturbada. Quando as pessoas chegam já à vida madura, ela está cheia de tribulação na vida, por causa dos ambientes que escolheu, os amigos que escolheu, por causa das pessoas que ela escolheu para andar consigo. E os seus pés começam a trilhar o caminho do mal, trilhar o caminho da desonra. Ele está falando do caminho por onde você está andando. Não precisa ser fisicamente, mas a sua alma, por onde você está andando, o que você está escolhendo para encher a sua alma, para fortalecer a sua alma, a escolha da música que você vai ouvir. Por exemplo, o nosso cérebro, ele é um cérebro que ele vai se adequar a situações. Se você ouvir uma música que é uma música que fala de perversão da moral, você vai chegar um momento que perverter a moral será uma coisa muito fácil, porque aquela música trabalhou o seu cérebro. Por isso a música que não adora a Deus, que não celebra a Deus, e às vezes a gente vê, quem é que cantava essa música? Sujeito drogado, sujeito que não é referência, sujeito está jogado, um prostituto, um adúltero, e que fez uma música baseada na sua alma doente. Até um filme te joga dentro de uma história. E aí de repente você está chorando, chega um momento que você está torcendo para quem faz o mal, está torcendo para a vingança, porque as escolhas da vida e o trilhar nesse caminho do mal vai te conduzindo para uma destruição. E aí a pessoa está com a alma angustiada, perturbada, e ela passa a ser também uma pessoa que perturba todo o ambiente por onde ela está. Então eu queria deixar essa palavra para você que nos assiste também, que Deus quer renovar a sua alma.